Ô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda a essa meditação das leituras do sexto domingo do tempo pascal. Estamos chegando ao final do nosso período de intervalo chamado Mistagogia, que vai desde a Páscoa até Pentecostes. Que o nosso coração esteja se preparando para tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar. Vamos ver então quais são as leituras que nós teremos nesse final de semana. Mas antes vamos pedir a Deus que Ele, na sua bondade, venha preparar os nossos corações para escutar a palavra de Deus e que Ele possa abençoar você, a sua voz, o seu tempo, para que você seja um bom alto-falante da semente que transforma vidas, que é a palavra de Deus. A primeira leitura é tirada do Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e diz assim: Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu aos seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois eles ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: Podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com ele. Palavra do Senhor. Meu irmão, vamos tentar explicar o contexto dessa leitura para você entender um pouco bem. Esse capítulo 10 do Ato dos Apóstolos é um capítulo importantíssimo para a história da nossa igreja. Importantíssimo. Por quê? Porque nós vemos São Paulo começou a pregar o evangelho para os pagãos e muitos deles queriam abraçar a fé. Qual era a postura da igreja? Qual era a postura de Pedro e dos apóstolos? Que aqueles que quisessem abraçar o cristianismo deveriam se tornar judeus, se deixando circuncidar para então serem batizados. Já Paulo acreditava que não, que na verdade o cristianismo não era um novo capítulo da religião judaica, mas sim um chamado completamente diferente de Deus. E que uma vez que a pessoa tivesse o seu coração tocado, ela só precisava se submeter ao Evangelho de Jesus Cristo e ser batizada. Então, Pedro não concordava com essa postura de Paulo. Pedro, então, no capítulo 10 do Ato dos Apóstolos, ele tem um sonho. Ele tem um sonho onde ele vê uma grande toalha descer do céu. E sobre essa toalha estão vários animais que, para a cultura judaica, eram considerados impuros, então um judeu não podia comer. Mas Deus, nesse sonho, fala para Pedro: Pedro, levanta e come. E ele diz: Não posso eu comer, Senhor, um animal que é impuro. E Deus então responde para ele: Não chames tu de impuro aquilo que eu considero puro. E quando Pedro então acorda desse sonho com essa mensagem de Deus, estão batendo na porta dele. Quem está batendo na porta dele são os criados de Cornélio, que foram chamar Pedro, porque a família inteira de Cornélio foi tocada por Deus. E quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, é essa cena dessa leitura nesse final de semana. Então vocês veem Cornélio, que era de uma família pagã, quando vê Pedro chegar, se
reconhece em Pedro a autoridade de Cristo e se prostra aos seus pés. Mas aí tem a atitude de Pedro que é muito bonita. Pedro levanta Cornélio e diz: Eu sou apenas um homem. Todos nós somos apenas homens, meu irmão, minha irmã, você, eu. E por isso, não devemos alimentar que ninguém queira colocar a nenhum de nós em posições de autoridade, em posições de santidade, de reverência. Porque para cairmos basta estarmos de pé. E nós não queremos que alguém abandone a fé por causa de alguma eventual falha que vê em cada um de nós. Nós temos que aprender a caminharmos juntos no rebanho do Senhor. Então Pedro tinha muita razão em levantar Cornélio, porque muitas vezes a, a postura das pessoas ao nos receberem alimenta uma certa vaidade. E essa vaidade no servo de Deus é como uma traça que corrói. E em um momento o servo começa a pensar que ele realmente está fazendo toda a diferença na humanidade. E se esquece que em João 15:5, Jesus diz: Sem mim nada podeis fazer. Então, se um servo aparentemente está fazendo muita coisa, é porque Deus certamente está fazendo muita coisa através dele. E o mérito dele é o de ser um bom canal para que a graça de Deus opere. Esse servo não pode em nenhum momento acreditar que o poder é dele, e ele é que merece a gratidão dos outros. Porque, na verdade, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhem aqueles que a constroem. Então Pedro toma a palavra na casa de Cornélio e diz: De fato, eu estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Ou seja, você não precisa ser judeu para se tornar cristão, porque uma família pagã foi tocada com a mesma graça, com a mesma unção que eles, apóstolos, tinham recebido em Pentecostes. Pelo contrário, diz Pedro, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, independente da nação a que ele pertence. E quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas e elas começam a falar em línguas, como aconteceu com eles, os apóstolos, no dia de Pentecostes. Então, se Pedro tinha ainda alguma dúvida, essa dúvida foi completamente sanada nesse episódio na casa de Cornélio, em Atos 10. Por isso eu digo que é um capítulo extremamente importante para a nossa fé, porque ali foi dada a clareza do que Deus desejava sobre o cristianismo. Antes ainda existia uma certa confusão. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro não puderam negar o que estavam vendo, porque eles eram aqueles que defendiam lá no pé do ouvido de Pedro que as pessoas tinham que se circuncidar primeiro. E, no entanto, o que eles estavam vendo um monte de pagãos com o mesmo Pentecostes que os discípulos tinham recebido. Então, Pedro chega a uma conclusão. Podemos nós negar a água do batismo àqueles que receberam, como nós, o Espírito Santo? Que mudança, hein? E ali, então, os pagãos passaram a receber a autorização de serem batizados sem a necessidade de passarem pela circuncisão primeiro. E aquela família, que foi o pivô de tudo isso, abre o coração e abre a casa para Pedro e pede a Pedro que fique com eles algum dia. Para quê? Para que Pedro possa pregar o evangelho na vida deles. Por quê? Porque agora que eles eram cristãos, eles tinham fome e sede de conhecer a Jesus Cristo. Esse deve ser o maior efeito do Pentecostes na nossa vida. Nós passamos a ter necessidade de saber quem é o nosso Senhor. Então, que bom que Pedro ficou com ele. O Salmo responsorial
dessa semana, o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo, ou seja, não mais apenas os judeus, mas os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos. Essa é a mensagem da primeira leitura e salmo deste final de semana. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São João, também importantíssimo para a nossa fé, uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Vamos ver o que São João nos fala. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Maravilhosa essa passagem de São João, nos ensinando que a palavra mais perfeita do mundo para descrever Deus é a palavra amor. Não o amor como a gente conhece hoje nos nossos dias, meus irmãos, onde o amor é sinônimo de prazer, de luxúria, de sexo, de egoísmo, de poder, de manipulação, de temporariedade, porque hoje eu amo fulano, amanhã eu amo fulana, amanhã, depois de amanhã eu vou amar Beltrano, né? Então, a palavra amor, usada como sinônimo de Deus, ela tem que ser usada de uma forma diferente. É a palavra mais perfeita do mundo. É a palavra que descreve o próprio Deus. Então a gente tem que restaurar o poder dessa palavra, tirar a mancha que existe sobre ela. E São João nos dá caminhos muito práticos para a gente entender se a gente está realmente seguindo a Deus, que é amor. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então, na verdade, se eu tenho a capacidade de amar, é porque Deus me fez imagem e semelhança a Ele. E todo aquele que ama nasceu de Deus, ou seja, é fruto das mãos de Deus, e conhece a Deus. Conhecer no sentido bíblico, ter intimidade com Deus. Não é um conhecimento intelectual de saber coisas a respeito de Deus, mas deixar que Deus seja alguém que faz parte da sua história, da sua vida. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. E como é que Deus mostra que Ele é o amor? Amando. Amando a quem? A nós. E como Ele nos mostra que nós somos amados? Abrindo mão daquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu único filho, para que esse filho viesse morrer por nós. Para quê? Para que nós fôssemos felizes. Isso é amor. Nisso consiste o amor. Nós hoje, às vezes, achamos que fazemos um grande favor para Deus, amando a Ele, seguindo a Ele, quando tantos são aqueles que estão aí no mundão pintando e bordando. Na verdade, nós devíamos é agradecer a Deus porque nós o amamos, porque só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E que privilégio é para nós podermos enxergar a imensidão desse amor que Ele tem por nós. Quantos são as pessoas que passam a vida inteira sem saber que Deus os ama? E daí a nossa missão, como pessoas que estão conscientes do amor que Deus tem por nós,
Nós temos que mostrar para o nosso próximo que não somos só nós que somos amados, que o mesmo amor existe também por eles que ainda não amam o Senhor. Então, que nós também possamos ter o coração generoso para caber todos aqueles que são amados por Deus no nosso coração. Como Pedro, que percebeu que amar era muito mais importante do que estabelecer regras, que nós saibamos amar com o amor que Deus nos deu a todos aqueles que Ele coloca na nossa vida. Nossos maridos, nossos filhos, nossos pais, nossos chefes, nossos vizinhos, nossos irmãos, todas as pessoas da nossa pastoral. E aí temos o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes os que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que ordeno: amai-vos uns aos outros. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Então, o Evangelho aqui, ele coroa exatamente o que a gente ouviu na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura. Na primeira leitura, vemos um Pedro que achava que para as pessoas fazerem parte da família de Deus, pelo batismo, elas precisavam primeiro se tornarem judias. Então, elas entrariam pela lei e não pelo amor. Mas quando Deus mostrou que ele amava aqueles pagãos, apesar de serem pagãos, Pedro então entendeu que, na verdade, não somos nós que escolhemos a Deus, mas ele escolhe a cada um de nós. E aí fica uma coisa difícil a gente dizer assim: Deus é quem escolhe, porque quando nós falamos isso no sentido humano, significa que a gente escolhe um e rejeita muitos outros. Deus, ao fazer a escolha, é diferente, meu irmão. Ele escolhe todos. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Quantas moradas tem lá? Tantas quanto forem as vidas que Deus criou. Na verdade, todas as moradas têm um nome que só pode ser preenchido por aquela pessoa que foi gerada por Deus. Quem não se converte, quem não vai para o céu, vai deixar eternamente aquela morada vazia. Porque, ao contrário de nós que escolhemos deixando e rejeitando, o nosso Deus escolhe acolhendo, amando, recebendo. E é por isso que hoje, na nossa igreja, não se nega o batismo a ninguém que queira ser batizado, porque todos são escolhidos por Deus. E como nós mostramos que amamos a esse Deus? Amando uns aos outros. Porque aquela pessoa que te irrita é alguém por quem Cristo morreu na cruz. Aquela pessoa que te traiu também é alguém por quem Jesus morreu na cruz. Então não dá para você escolher amar aos que te fazem bem e odiar aqueles que te maltratam. Porque, na verdade, se você ama Jesus, você vai querer que aquela pessoa também vá para o céu. Que então você vai querer produzir frutos. Vai poder querer mostrar Jesus para essa pessoa.
para que ela também alcance a salvação. Mas ela me maltrata. Mas Jesus diz aqui no Evangelho: não há amor maior do que dar a vida pela outra pessoa. Então, na verdade, é muito fácil amar quem te ama e quem te trata bem. Mas você vai mostrar que você é verdadeiramente cristão, amando mesmo os que não te amam e que não te tratam bem. Porque Jesus morreu por todos, mesmo por aqueles que o colocaram naquela cruz. Nisso mostramos que nós somos de Jesus, amando a todas as pessoas, aceitando todas as pessoas, fazendo bem a todas as pessoas. Se você olhar bem os mandamentos de Deus, eles são mandamentos de amor. Os 3 primeiros de como devemos amar a Deus. Os 7 últimos de como devemos amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, cumprir os mandamentos de Deus é amar. Amar a Deus, amar a si, amar ao outro. E é assim que a gente vai permanecer em Deus. Deus não pode ser um passatempo. Ele tem que ser uma vocação. Ame a Deus, que é o amor. São Francisco de Assis costumava dizer: o amor quer ser amado. Que ele possa ser amado no seu coração, minha irmã, meu irmão, com toda a potência dele. Amém. Fique com Deus. Hoje eu deixei gravada a aula porque vou ter uma reunião na paróquia, então estou deixando a meditação aqui para que você possa se preparar para o seu ministério nesse final de semana. Fique com Deus. Beijos.